Esse ano não tem bolo. Obrigado, gente. Obrigado em nome da Gabi também, que está aqui. A gente faz, literalmente, todo mundo da família faz aniversário em março. Eu faço dia 3, o pastor Fernando faz dia 4, a Gabi faz dia 8, a pastora Sônia faz dia 17, a Zoe faz dia 20, minha mãe faz 25 e meu pai faz dia 31. Mas, resumidamente, a gente só faz uma festa, da Zoe. Gente, antes que eu me esqueça, né? Eu adorei o que o Biscoito fez. Ele fez um compilado de todas as vezes que eu fiz isso. Não sei quantos... Ele pegou vários vídeos desse, ficou incrível. Mas, gente, que alegria celebrar mais um ano de vida com vocês. E pensar que, talvez quando eu ficar velhinho, sentar com a Zoe, grande, né, provavelmente, e eu contar como eu gastei a minha juventude, e vocês vão fazer parte dessa história. E eu não me arrependo nem um pouco. E eu dou graças a Deus por poder viver esse privilégio com vocês, de ser igreja com vocês, da nossa família ser igreja com vocês. E para nós é um motivo de muita alegria passar os nossos dias celebrando a presença junto com vocês. E eu confesso que eu venho de 2 semanas, né, da semana retrasada e da semana passada, muito intensas. 2 semanas atrás nós tivemos a conferência Mesa e Glória aqui, foi a conferência profética da igreja. Quem é que estava aqui na semana retrasada? Esse microfone está meio falhando, eu vou trocar. Boa. E nessa semana de conferência a gente viveu dias intensos também. Começamos na quinta-feira à noite com o Paulinho do Drops, que compartilhou basicamente de uma forma visceral ali o seu coração, tudo que ele tem vivido. Na sexta-feira, a Amy e o Vini do F-Hop tiveram com a gente, e o Vini trouxe uma palavra extremamente confrontadora sobre Oséias e como nós, como igreja, vivemos essa perspectiva de muitas vezes trocar a presença de Deus por outras coisas. No sábado, pela tarde, eu tive o privilégio de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, sobre zelo pela presença de Deus e como o que acontece com homens e mulheres que perseguem a presença de Deus, a olhar para esses homens e mulheres na palavra, né, em Hebreus 11. E à noite a gente teve uma bagunça santa com a Nívia Soares, né? Quem veio, viu, testemunhou e de alguma forma foi sequelado por isso. No domingo nós tivemos de manhã meu amigo Vitor Vieira, da base, né? Atualmente ele está em Kansas City, depois de um monte de coisa que aconteceu, né, ali dentro do IHOP, de uma forma catastrófica. Ele tem permanecido ali, de alguma forma encerrando um ciclo e dando continuidade ao que Deus tem feito no movimento de oração, através ali do legado, né, daquele lugar. E à noite nós tivemos aqui o pastor Fábio Coelho, que também bagunçou o coreto, né, trazendo uma mensagem extremamente confrontadora. Então, se você veio, levante sua mão. Se tem alguém do seu lado que não levantou a mão, olha para essa pessoa e faz assim. Perdeu, pô. Perdeu o Playboy, perdeu, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha outras oportunidades. Mas com certeza aquilo que quem veio aqui, viu, testemunhou, vai ser diferente de quem não veio, né? Mas não perca oportunidades como essa, né? E claro que tinha custo a conferência e tudo mais, mas esse não deve ser o motivo pelo qual você deixe de vir. Então, se nas próximas você
tenha algum tipo de dificuldade nesse ponto, não fique enrolando para falar que você está com dificuldade. Peça ajuda, né? Então, se você não está com condições de participar, peça ajuda, a gente ajuda, né? Mas não deixe de participar por esse motivo. Agora, se for por qualquer outro motivo, toma vergonha na tua cara, né? E participa conosco. E na semana passada tivemos o carnaval. A gente não teve culto, mas eu confesso que eu vivi uma das experiências mais intensas dos meus últimos anos, de ministrar seguidos 7 cultos. Sexta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã e terça à tarde. Foi louco, gente. O que Deus tem feito na igreja brasileira é algo muito sério. E é curioso como Deus tem nos posicionado como comunidade a um lugar de zelo por um tipo de mensagem que nós muitas vezes não valorizamos o que nós estamos de alguma forma se alimentando nessa casa e nessa mesa. E quando nós visitamos outros lugares, nós percebemos o quão nós estamos cheios para dar, cheios para ofertar, cheios para cooperar com outras comunidades, com outros ministérios, com outras pessoas. Se você de fato está bem nutrido, você tem sim algo para compartilhar. Agora, se você não senta à mesa e apenas assiste o que está sendo servido, você entra e sai magro, fraco. Mas quando eu e você valorizamos a mesa, valorizamos o que está sendo posto à mesa, e consumimos, e ingerimos, e aquilo metaboliza no seu corpo, e você tem musculatura na sua fé agora para poder de alguma forma compartilhar, meu irmão, existe algo muito precioso que eu e você estamos tendo o privilégio de desfrutar nesses últimos dias, nessa comunidade, nessa família. Então, vira para quem está do teu lado e fala assim: não menospreze o banquete. Amém? E eu tive o privilégio de servir Londrina, Araçatuba, São José do Rio Preto, Três Lagoas, fui até Mato Grosso de van. Foi louco, né? Um calor, gente, vocês reclamam do calor aqui de São Paulo, mas é um sol para cada um, lá onde eu estava, sinistro. Mas como tem um povo sendo gerado pelo Espírito, um povo sedento pela presença de Deus. E o que eu quero falar um pouco hoje tem a ver com um extrato de tudo que a gente viveu nessas últimas semanas, tanto na nossa conferência, quanto as experiências que eu tive no carnaval. E eu queria falar com você algo que Deus produziu muito em mim nesses dias, que é um santo temor pelas coisas que Deus tem compartilhado conosco. Um santo temor por aquilo que Deus compartilhou conosco por meio da cruz do Calvário, e um santo temor por aquilo que Deus tem compartilhado conosco por meio do Espírito, a nós como igreja, nos dias que nós estamos vivendo. E um santo temor também a respeito de como eu tenho cultivado, como eu tenho zelado, como eu tenho sustentado as coisas que Deus tem compartilhado comigo nos dias de hoje. E os riscos que eu corro, e de alguma forma eu posso até não perceber que eu corro, se eu caio num ativismo, se eu caio numa monotonia, ou se eu caio de alguma forma numa religiosidade ou numa superficialidade, os riscos que eu corro de talvez eu viver uma vida sentando na mesa, de alguma forma percebendo a glória de Deus, mas não se atentando à santidade que de alguma forma sustenta a glória de Deus na minha vida. E o que eu queria falar com você hoje é que Deus não está brincando em compartilhar sua glória com a igreja. Então o convite que eu quero fazer para você nessa noite é: não brinque com o que Deus não brinca. Climaço. Eu confesso que eu relutei bastante se era isso mesmo que eu tinha para falar hoje, mas o Espírito falou que era para dizer isso. Se você anota a mensagem, tiver coragem de anotar a mensagem de hoje, o nome da mensagem de hoje é: pare de brincar com o reino de Deus. Coletivo 2025. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12.
Se o tecladinho puder vir, só para amenizar um pouco a mensagem, porque vai ser tensa. Se alguém me ajudar aí depois. Hebreus 12, versículo 14 em diante, diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Repete assim comigo: santificação. Em algumas versões está: busquem a todos e a santidade. Santidade, fala assim: santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Não sei se você se lembra, né, de Esaú, no livro de Gênesis, que ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilha, porque ele estava com fome, mas ele vende um privilégio, uma bênção da sua vida, sua identidade para o seu irmão, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas. E ele muda aqui o exemplo, ele sai de Esaú, e ele fala do povo no deserto, depois que o povo é liberto do Egito, o povo hebreu é liberto do Egito, e a palavra diz que Deus leva eles até a região de Horebe, onde era uma cadeia de montanhas, e existia uma montanha ali chamada Sinai, que Deus fala com Moisés no alto dessa montanha, e essa montanha ela não estava normal. O texto, de Êxodo, Deuteronômio, vai mencionar que aquela montanha ela estava fumegante, ela estava em brasa incandescente, e uma fumaça, e uma nuvem, saindo trovões e relâmpagos, envolvia essa nuvem. E ele está falando que nós não chegamos a esse monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, e nem a escuridão, e nem a tempestade, nem ao soar da trombeta, nem ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, porque não podiam suportar o que estava sendo ordenado. E aqui ele menciona um texto de Deuteronômio, dizendo: até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Tamanha era a santidade que envolvia o lugar onde Deus estava se manifestando naquela montanha. Um animal, ao passar perto, ele era considerado impuro e digno de morte. E até mesmo as pessoas impuras que tocavam no monte poderiam morrer, perecer. Tamanha era a santidade de Deus que estava no lugar onde Deus estava se manifestando. O texto diz que o espetáculo era tão apavorante que até Moisés disse: estou trêmulo de medo. Vocês, porém, diga assim para a pessoa do seu lado: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele compara o que os israelitas acessaram no deserto, no Monte Sinai, um monte que eles poderiam tocar, um monte que eles estavam vendo pegando fogo, que resplandecia a glória de Deus e a santidade, e aquilo causava um temor na comunidade, porque eles viam quem se aproximava de forma indigna, o que acontecia. E então o autor de Hebreus está comparando isso a uma nova dimensão que eu e você
acessamos na nova aliança. Ou melhor, na perspectiva do caminho que Jesus abriu por meio do seu sangue e o seu corpo na cruz do Calvário, ele nos deu um acesso a um lugar mais elevado do que o Monte Sinai, que os hebreus viram no deserto. Ele abriu um caminho para um lugar mais profundo na presença de Deus, que o autor de Hebreus, nos capítulos anteriores, vai mencionar como o lugar em que o véu se rasgou, e nós podemos entrar com confiança nesse lugar chamado Sala do Trono da Graça. Ele compara que eu e vocês chegamos a uma Jerusalém, a um lugar santo que é superior, porque Jesus abriu um caminho que até mesmo os israelitas não tinham acesso, mas eu e você, por meio do sangue de uma nova aliança, nós hoje podemos acessar a presença daquele que está sentado no trono. Então ele está comparando uma religião baseada nas experiências do Antigo Testamento, da lei de Moisés, da religião dos judeus, com uma perspectiva da nova aliança, em que hoje eu e você, por meio do Espírito, nós podemos acessar coisas ainda mais profundas do que o povo acessou. Você está entendendo a dimensão que ele está falando? Nós acessamos coisas mais profundas do que o povo viveu no deserto. E ele diz: tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitamos aquele que nos adverte dos céus. Deus desceu na terra por meio do Monte Sinai e falou com o povo. Hoje eu e você estamos acessando coisas mais altas e celestiais. Se nós sabemos o que aconteceu com aquele povo que não ouviu quando Deus desceu na terra, quem dirá sobre nós que pela graça acessamos uma voz que vem do céu? Que aqui está entendendo a gravidade do que o autor está dizendo nesse capítulo? Dá um joinha aí para mim. Então ele diz, a voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora ele promete: uma vez mais eu abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas que são mutáveis, as coisas que podem mudar e serem alteradas, isto é, das coisas que foram criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Ou seja, ele abalou há um tempo atrás, porque ele desceu no monte, mas ele está falando que um dia ele vai abalar as coisas na terra e as coisas no céu. E vai sobrar só aquilo que é inabalável. Não vai sobrar nada. Fala para a pessoa do seu lado assim: não vai sobrar nada. E então ele diz, nos versículos finais aqui: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pô, volta de carnaval. Tinha uma palavra mais doce. Não tinha um momento mais, talvez, leve para a gente ter, né? A gente voltando, meio pegando no tranco. Mas deixa eu perguntar algumas coisas para você. Quem aqui já sofreu alguma consequência, alguma situação que você viveu, que você sofreu consequências por estar em um lugar que você não deveria estar e por isso aconteceu uma parada com você naquele lugar, mas você sabe que você não deveria estar lá, e se você não tivesse, obviamente não teria acontecido. Você entrou numa furada. Quem aqui já viveu alguma coisa assim? Quem aqui tem amigo perito em te chamar para esse tipo de rolê? Sempre tem um amigo que chama a gente para rolê furado, né? Eu já falei esse exemplo aqui, né? Quando o amigo fala assim: vamos, vai ter um churrasco em casa, cada um traz um pouco. Gente, cada um traz um pouco do quê?
Cada um traz uma porção do quê? Né? E aí, mano, gente que aparece com um tipo de carne, outro que aparece só com pão, outro que aparece com vinagrete, enfim, né? Cada um aparece e aí quando você chega lá, você fala assim, pô, tem 10 pessoas e só 3 pessoas trouxe carne, o resto pão, e aí fica aquele churrasco de linguiça. Né? Mas sempre tem situações que a gente passa e a gente fala assim, mano, o que eu estou fazendo aqui? Quem aqui já entrou num rolê, no meio do rolê, e falou assim, mano, o que eu estou fazendo aqui? E não tem, às vezes você está de carona, não tem como ir embora, e você fica naquele rolê a noite toda. Obrigado. Horrível. Mas quantos já talvez não sofreram alguma circunstância dessa forma porque não teve coragem de dizer não? Não teve coragem de dizer assim, pô, mano, acho que hoje não, hein? Quem aqui tem dificuldade de falar não para amigo? Quem aqui não se vê várias vezes em circunstâncias complicadas porque você fica assim, pô, por que eu não disse não para isso? Né? Às vezes é um rolê, às vezes são oportunidades que a gente às vezes abraça e não deveria ter abraçado. Às vezes são circunstâncias da vida que se a gente tivesse falado não, a gente não teria vivido algum tipo de complicação, como por exemplo, um relacionamento, como por exemplo, uma amizade. Tem gente que poderia tranquilamente, por motivos óbvios, falar não para alguns amigos, porque esses amigos te levam para o mau caminho, te levam para uma furada, te levam para uma vida roubada. E você pode sim, assim, não pode rejeitar ninguém, tem que amar todo mundo. Sim, ama, mas ninguém está falando na Bíblia para você andar com essa pessoa e ir no buraco dela. Né? Você tem que amar, você tem que de alguma forma zelar e pregar o evangelho e ajudar. Como por exemplo, a gente encontra a pessoa que a gente fala assim, eu encontrei a pessoa da minha vida. Ela é muito boa, essa pessoa é perfeita, a única coisa que falta é Jesus na vida dela. Então o que eu pensei? Ela vem comigo para a igreja. E aos poucos, né? Famoso relacionamento evangelístico. Eu namoro e prego, como se fosse a responsabilidade do namorado salvar o outro, né? Mas são furadas que às vezes a gente entra, e que você não é obrigado a dizer sim, só porque a pessoa de alguma forma abriu o coração para você e se declarou, e falou assim, eu fiquei com dó de dizer não para a pessoa. Meu irmão, toma cuidado com as decisões que você vai tomando, porque você vai entrando em furadas. Mas quantos de nós já não sofremos porque não fizemos o que era para ser feito? Como por exemplo, como eu falei, abandonar amizades, abandonar alguns lugares, abandonar algumas práticas, abandonar alguns hábitos. Deixa eu dizer uma coisa, Deus jamais nos chamará para viver uma jornada com Ele, sem que Ele, por meio da sua palavra, não ilumine a nossa caminhada e nos instrua na mente e no coração, através do Espírito, a como nós devemos viver uma vida de temor e sabedoria e santidade. Deus não te chama para uma caminhada onde Ele simplesmente fala, vai, se vira. Não. Eu e você temos amparo por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo e por meio do corpo, a como nós discernirmos aquilo que nós devemos dizer sim e aquilo que nós devemos dizer não. Adão e Eva perderam o temor quando eles flertaram com uma voz e foram conduzidos à desobediência. E a desobediência é o pecado consumado. Mas houve um flerte, houve uma paquera, houve um início dessa conversa, houve um emprestar atenção, houve um tipo de distração, houve um lugar onde eles avistaram uma possibilidade de conseguir tocar a sua própria vida sem depender da obediência e dependência à santidade de Deus.
E uma vida diante do Senhor, ela sempre vai nos posicionar em uma vida de santidade e temor, porque Deus é santo. Nós vimos aqui que quando o autor de Hebreus ele compara a santidade de Deus que desceu sobre o Monte Sinai e a santidade de Deus que eu e você temos acesso por meio da graça ao entrar num monte mais superior, não mudou. Deus não está mais furioso do que antes, e Deus não está mais bonzinho do que antes. Deus continua sendo santo. E é curioso porque às vezes a gente associa santidade à ausência de pecado, ou aquele que não peca, mas Deus é santo antes de existir pecado. Antes de existir o ato consumado do pecado, para nós falarmos o que é santidade, o que é pecaminosidade, Deus já era santo. Deus é separado. Deus nos chamou para vivermos nessa dimensão de santidade. Não é simplesmente correr do pecado, mas é correr para Deus. Santidade não é correr do pecado, santidade é correr para Deus. Santidade é relacionamento íntimo com aquele que é santo antes do pecado. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? E todas as vezes que homens brincaram com a glória de Deus na palavra, houve morte. Todas as vezes que homens e mulheres brincaram com a glória, flertaram com a ideia de que Deus ia relevar algumas coisas, de que Deus ele ia fazer talvez uma avaliação menos rigorosa por conta de alguns critérios que nós pomos em nós mesmos. Todas as vezes que esses homens banalizaram a santidade de Deus, como se Deus compactuasse com o nosso pecado, com a nossa mornidão, com a nossa religiosidade, com a nossa superficialidade, todas as vezes que homens brincaram com a glória de Deus, esses homens enfrentaram morte. Isso deve causar medo em nós, esse tipo de assunto? Medo de Deus? Não. Mas isso deve produzir em nós temor e reverência. É diferente você ter medo de alguém e você ter temor e reverência. A palavra medo é um tipo de sensação que te priva de relacionamento. Medo te distancia. Quem tem medo não quer proximidade com o que te causa medo. Agora, quem tem temor e reverência se aproxima com respeito, se aproxima com cuidado, não se aproxima de qualquer jeito, não se relaciona de qualquer jeito. Deus não está brincando com aquilo que Ele nos chamou para compartilhar. Deus não está brincando de relacionamento comigo, com você. Talvez nós estejamos acostumados a brincar com relacionamentos, a nós flertarmos, a gente lidar com os sentimentos humanos e terrenos como se fosse de fato um jogo de tabuleiro, onde tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha, tem momentos na vida que a gente erra, tem momentos na vida que a gente acerta, e a gente vai indo. Deus não está brincando com a nossa história. Deus não está brincando de nos amar. Deus não está brincando de aliança. Deus não está brincando de compromisso. Quando Jesus é oferecido na cruz do Calvário, é a maior expressão de amor e compromisso que um Deus poderia ter com a criação. É a maior expressão que qualquer homem poderia ter com sua esposa, de que qualquer esposa poderia ter com seu marido, de qualquer amigo poderia ter com outro amigo. Dar a vida pelo outro. Deus não está brincando, porque se Deus estivesse brincando, eu e você nem estaríamos aqui para contar a história.
Em Gênesis 3, Adão e Eva brincaram com a glória, sabendo que comer do fruto proibido levaria à morte. Mesmo assim, eles desobedeceram. Em Gênesis 6, toda uma geração brincou com a glória e não percebeu o que Deus estava falando através de um homem que tinha relacionamento com Deus chamado Noé. Toda uma geração morreu por brincar com a glória. Em Gênesis 18 e 19, toda uma cidade, com exceção um parente de Abraão, foi salva. Mas Sodoma e Gomorra, porque brincou com a glória de Deus, foi destruída. Em Êxodo 32, quando Deus levou o seu povo amado até o deserto, subiu ao monte, deu as leis nas tábuas por meio de Moisés. E então quando ele desce, o povo havia criado um bezerro de ouro, porque não teve paciência para esperar os 40 dias e 40 noites que Moisés avisou que ficaria. E então, na ausência de um Deus que eles pudessem ver e tocar, eles inventaram uma imagem que pudesse saciar a expectativa de ter um Deus que se amolde a você, que se amolde à sua vontade, que se amolde ao seu tempo, que se amolde às suas expectativas, negando a palavra, negando as promessas, negando a fidelidade e a aliança de um Deus. Depois de tantos sinais e prodígios no Egito, depois de abrir o mar e eles atravessarem o mar em seco, não souberam lidar apenas com a espera na palavra de Deus. E então Moisés desce e Deus ordena que todos aqueles que haviam se corrompido adorando outros ídolos, outros deuses, fossem mortos. Então naquele dia 3.000 pessoas morreu. 2 Samuel, no capítulo 6, a arca estava na casa de um jovem que se acostumou com a arca de Deus ali. Então quando Davi resgata a arca para trazer para Jerusalém, a palavra diz que eles estavam carregando a arca de Deus, que era o símbolo, o maior símbolo da presença de Deus, da glória de Deus na terra. Eles estavam carregando de forma indevida, não como Deus havia instruído em Moisés, como deveria carregar a arca, como deveria carregar a glória, como deveria lidar com a glória de Deus. Então eles colocaram numa carroça inapropriada, e então o boi que estava levando a carroça tropeça, e a arca tomba, e esse jovem que cresceu com a glória da arca, esticou a mão para segurar a arca. Então a palavra diz que nesse ato de reverência com a glória de Deus, Uzá foi morto na hora. Aí você pode falar assim: poxa, mas isso tudo é no Antigo Testamento, né? Graças a Deus no Novo Testamento a gente tem Jesus. Em Atos, no capítulo 5, diante da pregação do Evangelho, do crescimento da igreja, da comunhão dos santos, tudo que eles estavam vivendo, milagres, pessoas sendo salvas, alcançadas, as pessoas vendiam tudo o que tinham e traziam para os apóstolos para que eles pudessem viver, expandindo a missão. E então uma família, um casal, esconde parte dos seus pertences e ofertam apenas um percentual daquilo que eles tinham. E então os apóstolos, seguindo a orientação de Deus, chamam esse casal para frente de um culto, no momento das ofertas, e pergunta para eles: vocês estão escondendo algo? E eles dizem: não. E então Pedro diz para eles: porque vocês estão mentindo, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Veja, eles não pecaram porque eles não deram dízimo e oferta. Eles não pecaram porque eles deram o dízimo e oferta no valor errado. E a palavra diz que Deus fulmina eles na frente de todo mundo. Eles levam o corpo para fora da cidade,
Você tem noção do que acontece num culto no Novo Testamento? Um casal é fulminado porque perdeu o temor com dízimo e oferta. O que aconteceria conosco se de fato o Espírito Santo tivesse essa mesma ação para com o nosso bolso hoje? Para com a forma como nós nos envolvemos com a obra, com a missão local. Se nós fôssemos aqueles que escondem o nosso próprio tempo de poder se dedicar servindo a missão local. Não falando só em dinheiro não, mas aquele que poderia estar servindo, mas está vivendo às custas daqueles que servem. Se Deus fosse realmente derramar juízo sobre nós, que fazemos pouco caso da obra. Está entendendo? O convite aqui para nós, em Hebreus 11, 12, não é um convite só para a gente vislumbrar o brilho, a beleza da glória de Deus do monte, que agora a gente tem acesso. Nossa, agora ele é fogo consumidor, que maravilha. Sabe o que significa essa expressão fogo consumidor? Está em Deuteronômio. Justamente com aqueles que não tinham zelo pela presença, Deus consumia. Você sabia que no Antigo Testamento, quando Deus institui o tabernáculo, os sacerdotes, eles entravam no tabernáculo com uma cordinha amarrada na perna, porque se eles não estivessem em santidade, eles corriam o risco de morrer fulminados pela glória de Deus. E então, para que ninguém morresse também, porque talvez não tinham o mesmo nível de santidade de um sacerdote, eles puxavam pela corda o sacerdote. O que aconteceria se eu e você entrássemos hoje com o coração totalmente pecaminoso, de forma deliberada? Nós viemos para a igreja, mas continuamos em pecado. Por quê? Se eu e você entrássemos com uma cordinha no culto, quem sobraria em pé? Olha para o pé aí da pessoa que está do seu lado, vê se tem cordinha no pé dela. Todas as vezes que nós nos sentamos na mesa com Deus, temos comunhão com a glória. Se nós não zelarmos por isso, nós corremos o risco de nos acostumarmos e a banalizarmos e perdermos o temor da glória. Nós podemos passar uma vida inteira frequentando cultos e a gente dá o nome disso de sentar na mesa e desfrutar da glória. Mas se você sai de um culto e continua em pecado, o que você está vivendo é uma mentira. O que você está vivendo é apenas um reflexo raso na sua vida de toda a grandiosidade e profundidade do que Deus te chamou para viver. Deus nos chamou para uma vida inteira satisfeitos na glória. E na prática, uma vida inteira satisfeita na glória é uma vida inteira satisfeitos em Cristo. E uma vida inteira satisfeitos em Cristo é uma vida inteira de obediência a Cristo, de amor e obediência à palavra de Deus que é Cristo. Há uma vida de relacionamento com o Espírito, que é perceber e ouvir e discernir a voz de Deus por meio da palavra e por meio de Cristo. Portanto, ser satisfeito com a glória não envolve brincar com a palavra, com a presença, muito menos com o corpo de Cristo. E para aprofundar um pouco mais essa reflexão, abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Perdão, capítulo 11.
O que acontece quando eu e você estamos acostumados, anestesiados com a glória de Deus? Não sei quantos sabem, mas aqui no capítulo 11, Davi, ele está no auge do seu governo, do seu reinado. Ele está no auge do seu governo, do seu reino. E então, se você voltar alguns capítulos atrás, nós percebemos que ele assume o trono em Judá, e então ele depois progride isso e assume o trono em Israel. E a palavra diz que ele fica reinando em todo Israel por 33 anos. E durante esse início de reinado, ele começa algumas ações. E a primeira coisa que Davi faz durante o seu reinado é que ele chega na cidade santa, lugar onde Deus havia instituído desde Abraão, desde os povos antigos, que seria um lugar de manifestação da presença. Quando ele chega então, depois do cumprimento de várias profecias pelos profetas acerca da sua própria vida, então ele percebe que ele está na sua vida consumando algumas profecias, de que Deus escolheria alguém da linhagem de Judá para sentar-se no trono. Então, ao sentar no trono em Sião, Davi, ele percebe que diante de tantas guerras que o povo israelita havia vivido, com os filisteus, contra os sírios, contra todos os povos que cercavam a região de Israel, ele percebeu que havia um templo dentro da cidade, havia um templo, segundo as ordens de Deus a Moisés, um templo, um lugar de adoração, mas que a arca de Deus não estava nesse templo. Ou seja, eles foram roubados. Os filisteus haviam roubado essa arca, estava na casa de um homem, de um governante, perdida há anos. E durante anos, antes do governo de Davi, o povo estava entrando no tabernáculo, entrando no templo, entrando no lugar de adoração, ofereciam sacrifícios a Deus, ofereciam adoração a Deus, como nós cantamos aqui, que o incenso suba. Era exatamente o que acontecia. Eles colocavam incensos, perfume, e então colocavam fogo nesse perfume, com a ideia de que os seus sacrifícios subiam até Deus com um aroma agradável. E esses incensos, eles eram queimados de dia e de noite, como nós cantamos, dia e noite, noite e dia, porque isso era uma liturgia desde os tempos antigos. Só que não tinha a arca. Se eu fosse simbolicamente falar aqui, o que estava acontecendo tinha culto, mas não tinha a presença de Deus. Tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Ele era um bom rapaz, nossa, que bom caráter, mas não tinha Jesus. Naquele trabalho era muito bom, nossa, eu estou prosperando muito, mas não glorifica Jesus. É um casamento bom, é um namoro bom, não tem nada dando errado aparentemente, mas se não tiver a presença de Jesus, pode ter culto, mas isso não significa que a presença está. Eu e você podemos ter uma vida inteira de culto e jamais perceber que nós não carregamos a presença. Então Davi, ele percebe que o povo estava vivendo uma mentira. Não é possível, vamos resgatar a arca. Então ele estabelece uma comitiva, eles vão resgatar uma arca. Então, ao resgatar a arca, ele faz como se fosse um comboio, um time, uma equipe separada para isso. E na primeira vez, como nós lemos, deu errado,
porque ele não se atentou que para carregar a arca havia um jeito certo, e porque ele não soube trazer a instrução certa para carregar a arca, um jovem morreu. Quantos de nós estamos correndo riscos por talvez não darem atenção na forma como eu e você estamos carregando a presença? E então ele percebe que essa casa para no meio do caminho, na casa de um outro homem chamado Obed-Edom, e ela fica ali durante meses, e esse homem fica rico, ele prospera por causa da presença de Deus, está na casa dele. E então ele fala assim, pô, se ficou na casa dele e ele prosperou, é porque ele sabe lidar com a presença de Deus de uma forma diferente. E então ele se lembra como se deve carregar a presença. Não é de qualquer forma, não é numa carroça. A presença de Deus nunca foi feita para ser carregada por meio de estruturas fabricadas por mãos humanas, senão pelos próprios ombros humanos. Então tinha uma família levantada na época de Moisés, que era destinada a carregar a arca nos seus ombros, os levitas. Separem os levitas. Mas não é de qualquer jeito. Toda vez que eles davam 6 passos, eles sacrificavam um animal à frente da arca. Por quê? Para que o sangue habilite a nossa caminhada carregando a presença. Sangue de quem? Sangue de um animal impuro, sangue de um animal puro e sem culpa. Mas por que sangue de um animal puro e sem culpa? Porque era exatamente o que eles estavam discernindo, o que Deus estava ensinando a respeito de Jesus. Aquele que era puro e aquele que não tinha culpa, verteu o sangue e abriu um novo e vivo caminho para nós carregarmos a presença. Então Davi começa a entender que existe uma forma, um estilo de vida para lidar com a glória de Deus. Não é de qualquer jeito. É necessário passar pelo sangue, é necessário passar pela graça, é necessário passar pela misericórdia, é necessário passar pela cruz. Não tem como viver santidade, separação, uma jornada separada para Deus, sem cruz. Não tem como você ganhar a presença sem perder a sua vida. E então o texto diz, no capítulo 7 ali em diante, que ele então estabelece a arca, mas ele não coloca a arca no templo. A palavra diz que Davi não colocou a presença de Deus no prédio que foi construído para a arca. Davi coloca a arca de Deus na sua sala. E ele não só coloca na sua sala, como ele amplia a sua sala para que toda a comunidade pudesse acessar livremente a presença. Davi amplia o desejo de Deus de compartilhar a sua presença. Antes era só um sacerdote que poderia entrar no lugar da arca, mas Davi coloca na sua própria sala, e então como rei ele estabelece um lugar de acesso. Agora não é mais o Santo dos Santos, agora a arca está na sala do trono. Por que chama sala do trono? Você já parou para pensar nisso? Davi coloca a presença de Deus na sua sala, na sala do trono. E mais do que isso, quando nós olhamos como essa história se desenrola em Crônicas, nós percebemos que Davi, ele consegue perceber como a presença de Deus se manifesta e como nós fomos criados para lidar com a presença. Então ele, por meio de uma revelação profunda, ele entende que a presença de Deus é digna de adoração ininterrupta. Porque só existe um lugar onde nós podemos descobrir que existe adoração sem fim diante do trono: nos céus. Da onde ele tirou essa ideia? Eu imagino que é exatamente desse lugar, mas ele traz para a comunidade. E então ele estabelece a primeira sala de oração 24/7 que existiu na história. Deus, por meio da arca, está envolvido agora
na sua sala pessoal. Davi colocou uma sala de adoração na sua sala pessoal. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E o que acontece é que todos os dias Davi estava lidando com essa dinâmica de adoração, de oração, de devoção à glória de Deus todo dia. Porque a sala era a sua sala pessoal. O que aconteceria com a minha e com a sua vida se nós trouxéssemos a presença de Deus para a nossa sala pessoal? O que aconteceria com a sua casa se você trouxesse a presença de Deus, a glória de Deus para a sua casa, família, casamento, para o seu trabalho, faculdade? O que aconteceria se nós de fato vivêssemos uma resposta digna à glória de Deus 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias da nossa vida? Está entendendo o que eu estou falando? Davi estava zelando pela glória com temor e reverência. Amém? Então, em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1 diz: na primavera, era a época onde os reis saíam para a guerra junto com seus exércitos, mas Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, e Davi permaneceu em Jerusalém. O texto diz que numa época em que os reis tinham um ofício, numa época em que aqueles que governavam deveriam governar desta forma, numa época onde os reis não assistiam mais o acaso da sua própria história, mas eles eram responsáveis e participativos com o desenrolar da história. Porque quando nós nos assentamos no lugar de governo das nossas vidas, não depende do pastor o seu futuro, não depende do líder de célula a tua santidade, não depende de uma palavra profética de um evento a sua expectativa e esperança de uma vida bem sucedida, ministerialmente, vocacionalmente, profissionalmente, relacionalmente. O que depende é da sua responsabilidade em governar a sua vida. A pergunta que eu tenho é: você tem assistido a sua vida a ir para algum lugar? Ou você tem de alguma forma governado as suas escolhas? Governado. Eu não estou falando que isso é assumir o lugar de Deus, não. Eu estou falando que tem coisas que Deus não vai decidir por você. Eu estou falando que o que você mais precisa para estabelecer governo na sua vida, na sua história, que Deus já não tenha feito na cruz do Calvário, nos dando capacidade, discernimento, sabedoria e diligência, disciplina. Quantos de nós estamos vivendo frustrados e culpando os outros, mas nós sabemos que somos nós quem não decidimos nada na nossa vida? Quantos de nós estamos esperando alguma coisa acontecer no nosso trabalho, mas nós não estamos preocupados em estudar e nos capacitar mais? Quantos de nós estamos esperando alguma coisa acontecer na nossa vida amorosa, mas nós pouco se preocupamos em ser alguém legal para outra pessoa? Quantos de nós estamos nos enganando numa jornada ministerial, porque nós achamos que nós sustentamos ministério vindo apenas em cultos? Mas não, é necessário relacionamento contínuo, é necessário compromisso contínuo com Deus. Quantos de nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos gastar tempo conhecendo a Deus? Quantos de nós cobramos Deus, mas nós não gostamos de ser cobrados por Deus? Porque eu não sei se você sabe, mas o capítulo 11 de Hebreus começa dessa forma, falando que Deus, Ele corrige filhos a quem Ele ama, para que a carta aos Hebreus fosse de fato uma exortação de amor, uma exortação para
que haja um despertamento para uma resposta a Deus. Uma resposta responsiva e responsável. Não é ninguém respondendo por você, é você e Deus e a sua vida. Como diria a pastora Sônia, hashtag vida responsável. Mas nós queremos viver de tal forma com Deus, como nós criamos essa expectativa de que Deus vai decidir algumas coisas por nós. Deus não vai parar de mentir por você. Deus não vai parar de defraudar por você. Deus não vai parar de consumir pornografia por você. Deus não vai parar de ser imoral por você. Deus não vai parar de enganar por você. Deus não vai parar de ser religioso por você. Deus não vai parar por você, porque o convite é para que você mude. Nós podemos passar uma vida inteira assistindo, quando nós deveríamos ir para a batalha. Você acha mesmo que a luta que você deveria enfrentar é de alguém que não seja você mesmo, pela sua própria vida? Você acha mesmo, eu vou entrar aqui no assunto, você acha mesmo que alguém vai na academia por você? Você acha mesmo que alguém vai arrumar a sua alimentação por você? Você acha mesmo que alguém vai ser disciplinado por você? Se fosse isso, nós iríamos ter um baita negócio, vender shape pronto. Não, é necessário ir para a luta, é necessário ir para a batalha. Você acha mesmo que os seus relacionamentos vão ajustar sem você ir para a luta? Você acha mesmo que o seu casamento vai se ajustar sem você ir para a luta? Você acha mesmo que o seu relacionamento com os seus pais vai arrumar sem você ir para a luta? Meu irmão, se você assiste, nada muda. Mas Davi se acomodou. Ele já estava tranquilo, seu reino estabelecido. Está tranquilo, agora é só curtir, é só esperar. Então a palavra diz no versículo 2: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ou seja, vida mansa. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. E disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara das impurezas da menstruação. Depois disso ela voltou para casa. E a mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Não sei se você conhece a história aqui, mas para a gente ganhar tempo, Davi então manda chamar Urias, que era o marido de Betseba, e então ordena a Joabe que enviasse Urias, o corno. Manda o corno para o exército, para a linha de frente, para que ele morra. E aí a gente limpa um pouco a nossa imagem. E então Urias vai para a linha de frente da treta. E obviamente a linha de frente era quem recebia os primeiros ataques. Urias morre. E então eles aliviam um pouco o peso e a culpa do que eles estavam fazendo de errado. Só que o ponto é que todo rei tinha um profeta. E então no versículo seguinte, Natã vai na presença de Davi e exorta Davi. E ele conta uma história bonita que Davi fala assim: puxa, quem fez isso é muito mal mesmo, né? Quem fez isso, né? Roubou a ovelha do outro, né? Tem que ser punido. E então o profeta diz para Davi: então esse homem é você.
Então Davi percebe o tamanho da cagada que ele tinha feito, porque ele não estava no lugar que era para ele estar, porque ele não estava fazendo o que era para ele fazer, porque ele estava dissimulado, como alguém que está com a vida ganha, como alguém que não precisa mais batalhar por nada, como alguém que lidar com as tentações de boa. Não tem problema, eu não tenho problema com isso não. Para mim não tem problema eu ficar no carro sozinho com a fulana, não. Eu durmo na casa dela, não acontece nada. A gente dorme de conchinha, parece que a gente está morto. Não tem não, eu só olho, só aqui, ó. Não passa daqui. É só o primeiro olhar, o segundo que é pecaminoso, o primeiro é acidente. Então o cara fica só no primeiro, um tempão. Mas como estão os seus olhos na academia? Como estão os seus olhos no trabalho? Como estão os seus olhos no WhatsApp? Como estão os seus olhos quando você acha que ninguém está vendo? Vamos lá. Não, mas eu sou casado, né? Não tem problema. Meu irmão, traição é traição. Se você está fazendo uma relação sexual com alguém pessoalmente ou virtualmente, é traição. Pornografia no casamento é traição, meu irmão. Pornografia é podre, é sujeira. Você sabia que o seu corpo não separa experiência física de experiência virtual? Porque tudo o que o seu corpo libera quando você está vendo é a mesma coisa que o seu corpo libera quando você está fazendo. Então se você vê 10 pessoas ao mesmo tempo, o seu corpo está falando assim: caraca, libera tudo. Até que uma hora você não sabe ter prazer com outra coisa, a não ser vendo 10, 20, 30 ao mesmo tempo. E você está intoxicado com algo que te leva para o buraco. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Eu quero terminar dessa forma. É que Davi estava no seu palácio. Davi estava no lugar onde ele mesmo havia estabelecido culto todo dia. E eu fico pensando que Davi acordava e o que ele escutava? E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E eu imagino que Davi, ele vai almoçar, ele se senta à mesa, ele está olhando ali na sala do trono, a comunidade adorando a presença de Deus. Só quero a ti, e nada mais. E então ele vai se deitar, e eu imagino que ele está ouvindo o culto 24 horas, 7 dias na semana, durante todos os dias do seu reinado. Foram 33 anos. E ele está escutando adoração, oração ininterrupta. E então Davi se levanta numa manhã, e ele está vendo uma mulher que não pertence a ele tomar banho, e ele está escutando e nada mais. E então ele convida um dos seus funcionários para chamar aquela mulher, e ele está escutando: só quero a ti. E ele se deita com aquela mulher, e ele tem um filho com aquela mulher, ele consuma uma traição, e ele está escutando: só quero a ti, e nada mais. Você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa história? Que eu e você podemos cantar músicas bonitas para Jesus, podemos dizer para os outros que nós cremos em Jesus, podemos postar foto de Bíblia aberta na mesa o quanto nós quisermos, mas no fundo eu e você estamos nos deitando com o pecado
todos os dias ouvindo músicas de adoração. Estamos mentindo, roubando, enganando. Vamos lá, gente. Que tipo de zelo eu e você estamos tendo com a presença de Deus? Será que realmente você acha que não tem nada a ver você namorar e transar e adorar a Deus? Será que não tem nada a ver mesmo pornografia, célula e jejum? Será que é possível você comer no mesmo prato uma refeição saborosa e misturar com algo podre? Será que é possível mesmo tal nível de chegar a uma estrutura com mais de 40 anos em volta de uma sala do trono, adorando a Deus, adorando a presença de Deus e carregando corrupção, mentira, podridão e perversidade? Você acha mesmo que faz sentido? Deixa eu dizer uma coisa: Jesus está abalando a igreja. Jesus está abalando a santidade daqueles que se dizem igreja, daqueles que se dizem crer e viver com Deus, porque nós estamos flertando com as coisas desse mundo e achando que Deus está fazendo vista grossa. Mas Deus continua sendo fogo consumidor. Eu não sei você, se isso produz em você algum tipo de reflexão sobre o quanto você tem se separado para Ele, sobre a sua vida de santidade, sobre a sua vida de temor, sobre os enganos que você está alimentando. E o que você precisa nesse momento é, como Davi fez nos próximos capítulos, reconhecer que havia pecado e falar assim: Jesus, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um homem pecador. O Salmo 51 é a oração de Davi arrependido do que ele havia feito. Ele está dizendo: não tire de mim a sua presença, não afaste de mim o teu Santo Espírito, purifica-me de novo e eu serei puro, lava-me e eu serei limpo outra vez. Mas eu não quero perder a sua presença por nada. Eu não quero perder a sua presença por pornografia. Eu não quero perder a sua presença por sexo inapropriado. Eu não quero perder a sua presença por roubar e mentir. Eu não sei. Mas pare. Jesus está falando: pare de ser quem você não foi criado para ser. Eu estou falando isso, gente, com muita dor no meu coração, porque a gente está andando junto já faz um tempão e são as mesmas carinhas. E eu posso falar isso com propriedade, com quem tem zelo, sabe? Pare de viver a mesma vida. Pare de cair nos mesmos erros. Pare de ficar insistindo em viver uma vida na igreja e uma vida no mundo. Pare. Seja responsável, vá para as suas lutas. Assuma os seus BOs, assuma as suas responsabilidades. Ah, mas eu estou ofendido. Ei, se liga, você vai morrer sem Jesus porque você está ofendido. Resolva suas pendências. Vá para a luta. Se você tem que se acertar com alguém, se acerte. Mas pare de ficar panguando e flertando com o pecado. Deus não está brincando com coisa séria. Amém? Pode ficar em pé nesse lugar, quero orar por você. Feche seus olhos aí. Se você entende aquilo que eu acabei de falar e consegue perceber que talvez você esteja nessa jornada como Davi estava, ao invés de ir para a luta, ao invés de perseguir coisas que Deus já te chamou para viver e perseguir, talvez você esteja vivendo anestesiado e sem perceber está envolvido com coisas que Deus não te chamou para você se envolver. Está perdido, talvez fraco, sem forças,
eu queria orar por você. Eu queria que todos nós fechássemos os olhos. Se você tem passado por lutas como essa, e há um convite aqui do Espírito para nós assumirmos o governo das nossas decisões. Não sou eu quem decido por você, é você mesmo. Ou você entrega totalmente a sua vida e vive uma vida santa e separada para Jesus, ou você vive apenas na casca. Ou você vive altos e baixos, ou você vive uma jornada superficial. A escolha é tua. Mas eu quero orar por você que compreende que essa palavra fez sentido para você, e você não quer mais viver misturando água podre com água boa. Se você quer entregar sua vida por completo nas mãos de Jesus, eu estou falando isso para quem talvez esteja visitando a gente pela primeira vez, e para você que talvez esteja caminhando há um bom tempo conosco aqui, e quer de fato reafirmar essa entrega, porque reconhece, assim, poxa, eu não quero mais viver uma vida dupla, eu quero viver uma vida integral diante do Senhor. Chega de mentira, chega de engano, chega de superficialidade. Eu quero entregar toda a minha vida para o Senhor a partir de agora. Eu não quero mais dispersar a minha atenção com coisas que me levam para a morte. Eu quero aprender a viver satisfeito com a sua glória, com a sua presença na minha vida. E nada mais, como nós vamos cantar aqui, me satisfaz. Se você quer responder a isso, apenas levante sua mão aí onde você está. Vamos lá, não tenha vergonha. Tem pessoas aqui talvez afundadas em práticas, em pecados. Esse é o lugar onde nós estamos juntos em família, e nós queremos orar uns pelos outros. Levante sua mão. Amém, amém, amém. Se tem alguém aí com a mão levantada do seu lado, vamos orar. Queria pedir para os líderes para nós nos movimentarmos. Vá na direção dessas pessoas. Fique com a sua mão levantada até alguém se aproximar de você. Sim, sim, sim. Irmão, esse é o momento que o orgulho não funciona. Não precisa fazer cara feia para mim. Eu não tenho medo de cara feia. Mas não tem nada a ver comigo, tá? É a palavra de Deus, é aquilo que Deus me pediu para compartilhar. Se você está incomodado com isso, não seja pessoal comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas não saia daqui resistente. Se você percebe que Deus está falando com você, não resista. Se Deus está falando com você, homem, mulher, marido, esposa, namorado, namorada, não sei. Eu não sei o que você tem vivido, mas pare de viver confortável com o pecado. Você não foi chamado para viver na sujeira. Levante sua mão aí. Se você ainda não tem ninguém orando com você, vamos lá. Enquanto nós cantamos essa canção, faça disso a sua oração também. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só a tua presença. Só a tua presença. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Ei. Vamos lá, faça disso a sua oração. Nada mais, Jesus. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, Jesus, nós
queremos aprender a ser satisfeitos na sua presença e sermos satisfeitos na sua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a obedecermos aquilo que muitas vezes nós não entendemos, aquilo que parece loucura, aquilo que parece tão controverso, mas Deus, nós sabemos que é infinitamente melhor do que as nossas próprias vontades. Nos ajuda a vencer as nossas lutas, nos ajuda a encararmos as nossas lutas, nos ajuda a pedirmos ajuda quando precisamos, nos ajuda a sermos vulneráveis quando precisamos, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, o nosso orgulho. Mas não permita que nós saiamos daqui indiferentes, assistindo a nossa vida ir para um lugar que nós não temos controle algum ou governo algum. Nós queremos encarar as nossas lutas, e mais do que isso, Deus, nós não queremos viver cultivando pecado, nós queremos cultivar santidade. Aumenta o temor em nós, aumenta a reverência, aumenta o nojo pelas coisas que nós não fomos criados para viver e ser. Aumenta em nós o discernimento, aumenta em nós a percepção daquilo que nos afasta, para que nós possamos correr dessas coisas. Mas livra-nos de acharmos que nós damos conta na solidão das nossas decisões. Livra-nos de acharmos que nós damos conta pelos depósitos antigos da nossa fé. Jesus, nós queremos alimentar diariamente temor e reverência, para que não caiamos nas tentações. Livra-nos do mal, livra-nos das nossas tentações. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos corresponder ao seu amor santo, nós queremos corresponder em obediência, sê-lo como homens e mulheres adultos, responsáveis. Livra-nos de sermos imaturos e dependentes dos outros, que possamos viver a nossa jornada contigo e frutificar em santidade no nosso caráter e nas nossas vidas como um todo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: vá para a luta, meu irmão. Vira para outra pessoa e diga a mesma coisa. Fala assim: vá para a luta. Que o Senhor te abençoe, você possa voltar para casa entendendo que Deus não mudou, Ele continua sendo fogo consumidor. Agora, o que você vai fazer com isso é uma responsabilidade tua. Amém? Tenha uma boa noite e até o próximo sábado. Nada mais